Meu nome é Débora Patrícia Leme Pinheiro, eu sou psicóloga, psicanalista e por mais de 10 anos eu estive trabalhando no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Então foi onde eu tive essa experiência de executar a clínica dentro de um ambiente hospitalar. Então essa é uma área que a literatura a partir da década de 80 em especial, claro que já havia antes, mas em especial a partir da década de 80 começou a surgir várias publicações na área com um mercado de trabalho crescente já desde essa época para os psicólogos atuarem em hospital. E aí surge esse termo psicologia hospitalar. Mas existe uma discussão se deveria ser psicologia hospitalar ou psicologia clínica executada dentro de uma instituição hospitalar, porque as questões com as quais o psicólogo profissional se depara são as mesmas com as quais ele debate durante sua formação, né? Questões, por exemplo, de adoecimento, questões sobre a finitude, a morte, o debate de diferença de uma doença orgânica para uma doença psicológica e como que essas duas doenças podem se entrelaçar, né? Perdas, luto. São todos assuntos tipicamente de uma formação de graduação em psicologia. Então, por isso que alguns entendem que você faz a psicologia clínica dentro da instituição hospitalar. Mas existe também aqueles que defendem como uma área específica de atuação do psicólogo. E aí você também tem uma vasta publicação na área defendendo a terminologia de psicólogo hospitalar. O importante é que, independente dessa diferença de termos, você tem uma possibilidade de atuação do psicólogo, mais uma delas, né, que cresceu muito nessas últimas décadas. Hoje nós já temos residência em psicologia, né, principalmente dentro da residência multiprofissional. Um dos profissionais é o psicólogo, junto com fisioterapeuta, fono, nutrição, a própria medicina que já tem muita tradição, enfermagem. E então a gente tem visto também essa conquista de uma possibilidade de formação continuada após a graduação no formato de residência multiprofissional e o psicólogo exercer a sua atividade, o seu treinamento acompanhado por preceptores da área dentro de uma instituição hospitalar. Há uma vasta gama de atividades que o psicólogo executa dentro do hospital. Desde o atendimento individual de paciente internado, e que varia desde a internação no que a gente chama de unidade de internação, que seriam as clínicas. Vamos supor, imagine um hospital com várias áreas, vários, vamos dizer, leitos dentro do hospital, que se dividem desde a lógica da medicina, né? Então as especialidades médicas, neurologia, vamos dar alguns exemplos, neurologia, cardiologia, clínica médica, cirúrgica, clínica pediátrica, né? Então o hospital basicamente, dependendo do seu tamanho, alguns são maiores, outros são menores, mas basicamente você tem uma instituição hospitalar com várias clínicas médicas, e aí quando tem esse psicólogo, ele tem como atividades tanto o atendimento da pessoa que está internada, quanto do acompanhante ou familiares. Isso pode ser feito desde a unidade, enquanto o paciente está internado, como depois, após a alta médica, eles continuar o acompanhamento no serviço que a gente chama ambulatorial. Então, além disso, é um profissional que participa de equipe multiprofissional, então sempre é bem-vindo reuniões semanais com a equipe multiprofissional para discutir os casos ou outras características, outras situações do ambiente de trabalho. Também é importante dizer que um psicólogo pode também optar, ao trabalhar num
hospital, trabalhar como psicóloga do trabalho. Existe também essa possibilidade, não só como psicólogo clínico ou hospitalar, mas também como psicólogo da área do trabalho. No RH, no recursos humanos da empresa, também tem espaço para esse profissional, e que daí é interessante, porque entre outras atividades que eu percebi, por exemplo, no HC, esse profissional dessa área pode trabalhar com treinamento, educação continuada, né? Servir de auxílio para os funcionários, porque ainda que nós como psicólogos clínicos também podemos fazer trabalhos de equipe, hoje se utiliza muito o termo roda de conversa, tem se utilizado muito dessa estratégia, porque o ambiente hospitalar é de bastante desgaste, né? Em vários sentidos, porque são muitas demandas, então também é possível fazer um trabalho com a equipe do profissional para debater impasses não só referente aos pacientes, mas também à sua rotina de trabalho. Você se gradua em psicologia, e daí, se for do interesse do profissional, do desejo do profissional, ele se sente identificado, tem interesse mesmo de executar seu trabalho dentro de uma instituição hospitalar, você tem algumas pós-graduações no Brasil, né? Então tem a famosa especialização ou a própria residência médica. A residência médica não, no nosso caso é a residência multiprofissional, né? Porque tem essa diferença, tem a residência médica, que continua exclusiva aos médicos, e tem a residência multiprofissional, que são os demais profissionais da área de saúde que atuam no hospital. Então é um bom caminho se formar e fazer uma residência, já te dá um título dentro da área hospitalar, que mediante uma vaga isso tem seu valor, né? Mas também não é obrigatório fazer a residência. Você se forma em psicologia, surge uma oportunidade de trabalho, se você for selecionado, você começa a trabalhar, e a gente sempre aconselha uma leitura específica da área, porque por mais que a gente trate de assuntos que normalmente uma graduação em psicologia debateu, apresentou, sem dúvida o exercício cotidiano vai trazer vários impasses, vários interrogantes, né? É um profissional que tem que ser muito dinâmico, ativo, raciocínio mais rápido, né? Outra coisa que eu acho muito importante de alertar é ficar sempre muito atento ao tipo de linguagem que o profissional da psicologia utiliza quando está dialogando com os profissionais das outras áreas, porque a psicologia ela tem uma linguística muito específica, né? Um entendimento do humano muito específico, que destoa, via de regra, dos profissionais, os outros profissionais da área da saúde, e isso é um dos impasses a ser enfrentado, a forma de se comunicar com a equipe, preservando o sigilo da informação coletada, né? Então, acho que isso é um alerta importante. O mercado de trabalho, eu tenho observado o seguinte, desde os anos 80, eu acho que ali por 90, 2000, teve uma grande abertura de contratação. Depois eu acho que a gente tem que fazer uma leitura também social, né, da economia do Brasil, e aí, sem dúvida, isso afeta todas as áreas, né, profissionais. Eu tenho percebido hoje, se a gente olhar para Curitiba, praticamente cada hospital tem um profissional da psicologia, e especialmente tem a abertura para as universidades, os cursos de graduação, levarem estagiários de psicologia para executarem um trabalho, por exemplo, de estágio de 5º ano. Então, você tem um psicólogo dentro do profissional, que às vezes isso culmina, se for uma instituição particular, numa contratação na sequência. Se for uma instituição pública, daí já tem os concursos que ficam diretamente dependentes da determinação do governo, né? Se abre ou não vagas. Mas então hoje eu diria, pensando em Curitiba, que você tem equipes de um tamanho interessante, de equipe de profissionais, que sempre é insuficiente. Quanto maior o hospital, maior o número de profissionais que se torna necessário. Mas você tem um número relativamente bom no próprio Hospital de Clínicas, no Erasto Gettner, que é um outro hospital também, no Pequeno Príncipe, que é muito tradicional. E os outros, eu não estou me esquecendo de nenhum, os outros normalmente um psicólogo ou propriamente contratado,
ou ele é terceirizado, ele serve de referência. Durante muitos anos o Nossa Senhora das Graças fez dessa forma. Se não me engano agora, mais recentemente de uns anos, né? Já tem contratação. Mas essa é uma outra opção também. Você faz um contrato não como funcionário do hospital, mas como uma empresa jurídica que contrata a equipe de psicólogos que é acionada sempre que necessário. Tem um grande nome da psicologia hospitalar, psicologia clínica no hospital, que é a Marisa de Camoura, que faleceu mais recentemente, né, 2 anos, e ela desenvolveu um trabalho assim em Minas Gerais, uma equipe de profissionais oferecendo o serviço ao hospital. Então tem essa... o que eu acho que é super importante para quem estiver nos ouvindo e que tem interesse nessa área, mas não só no hospitalar, como qualquer outra área, é sempre consulte o seu desejo, né? Se realmente há esse desejo, há essa intenção, é algo que a pessoa realmente quer desenvolver, essa complexidade das atividades dentro de uma instituição hospitalar, eu acho que essa pessoa sempre encontrará uma forma de estar dentro de um hospital, ou contratado ou terceirizado, né? Eu aprendi muito em todos os anos que eu fiquei no hospital de clínicas. Foi o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, logo que eu me formei. E eu particularmente acho que, independente se há uma intenção de trabalhar numa instituição hospitalar ou não, eu particularmente acho que seria interessante durante a graduação ter essa experiência por um período de estágio, voluntário ou não, ou curricular, porque o que eu percebi na minha experiência é que uma instituição hospitalar ela está repleta de material humano, e material humano em sofrimento orgânico, por uma doença orgânica, essa é a chegada deles, mas certamente a partir desta questão orgânica, de um adoecimento orgânico, aciona várias reflexões da pessoa que aí abordam e tocam bem a nossa área, que é a área emocional, psicológica, de conflitos, né? De inseguranças, de lidar com a finitude, de alguma forma a gente diz assim, de sofrer um abalo narcísico, né? Você quando recebe um diagnóstico de doença, por mais que ele não seja grave no sentido de pôr em risco sua vida, mas o adoecimento ele remete a uma reflexão, ainda mais quando a pessoa é muito jovem, né? E o hospital tem essa diversidade de diferentes faixas etárias, e adoecimento em diferentes épocas da vida. Então, inevitavelmente, força a pessoa a se perguntar o que está acontecendo com ela, né? Sem contar que eu vi muitos casos que eram efetivamente para a psicologia atender, então aparecem como se fossem adoecimentos orgânicos, mas se revelam na sequência um adoecimento psíquico, se revelando em sintoma orgânico. Então, por isso que eu sou uma defensora de sempre ter psicólogos em hospitais, né? Mas eu entendo como se o aluno de psicologia que pudesse dar essa experiência, né, vai ser transformador, né? Por causa dessa diversidade de casos. Muitos casos não aparecerão no consultório. Eu mesma vi casos que me remeteram muito aos casos relatados por Freud no final do século XIX, principalmente na área da neuro, em que você tinha uma sintomatologia que aparentava doença neurológica e não era. Então, acho que essa riqueza da diversidade humana, você ter durante a sua formação, mesmo que não seja a intenção de trabalhar posteriormente na área, mas ter durante sua formação, eu acho que, sem dúvida, é um diferencial. Eu até tiraria, eu acho, e colocaria como uma afirmação, faz um diferencial na formação desse aluno que vai trabalhar com a psicologia.